O segundo sinal, a Europa unida. Respondeu o rei: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios. No passado, esta cidade Roma foi a maior capital do mundo antigo. Hoje, Roma ainda é capital. Uma capital de um dos muitos países do oeste europeu que formaram uma confederação denominada UE, ou mais popularmente, União Europeia. A União Europeia é dinâmica. Ela alimenta o ideal de uma Europa unida, integrando os países membros econômica e politicamente. Ela prevê políticas comuns no comércio, na agricultura. Isso exige um sistema monetário europeu único para todos os países membros. Ela mantém um parlamento multinacional. Se a União Europeia decidir formar um exército comum europeu, ela emergirá como o Império Romano do século XXI. Incrivelmente, toda a operação da União Europeia foi prevista há cerca de 1.600 anos. Isso aconteceu na Babilônia, a lendária Babilônia dos Jardins Suspensos. O rei Nabucodonosor teve um terrível pesadelo e mandou chamar um visionário judeu chamado Daniel para que o acalmasse. Daniel disse para ele: Ó rei, subiram os teus pensamentos sobre o que viria no futuro. Ele continuou falando de uma enorme estátua de 4 metais de vários graus de dureza, referentes a grandes impérios do mundo antigo. A cabeça de ouro é a Babilônia. O peito e os braços de prata, o Império Persa. E o ventre e as coxas de bronze eram os conquistadores gregos. O triunfo de Roma sobre os outros é representado pelas pernas de ferro da estátua. Muito interessantes são os pés de ferro e barro. Os 10 dedos simbolizando 10 nações que cederão sua soberania a Roma. Daniel também teve uma visão do futuro. Foi tenebrosa. Ele viu 4 terríveis animais saindo de dentro do oceano. O primeiro, o leão alado da Babilônia. O segundo, um urso simbolizando o Império Persa. O terceiro, um leopardo simbolizando Alexandre o Grande e seu império. O quarto animal, o mais terrível de todos, Roma, que devoraria os outros 3. Ele tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços suas vítimas e tinha 10 chifres. O profeta continua e diz que só depois que este superpoder de Roma for destruído, Cristo voltará para a Terra e estabelecerá um domínio eterno que não passará. Mas a ideia de uma Roma imperial nunca morreu. Os fantasmas dos Césares continuaram assombrando as lideranças europeias. No século VIII, Carlos Magno foi coroado Sacro Imperador Romano. O Sacro Império Romano atingiu seu ápice durante a Renascença, com Carlos V. Napoleão desejou tanto o poder do Império Romano que se autoproclamou imperador. Roma chegou viva ao século XX com Tsar Nicolau e o Kaiser Wilhelm. Os títulos Tsar e Kaiser vêm de César. Benito Mussolini considerou-se durante os 21 anos de ditadura na Itália um César. Com grande entusiasmo, as pessoas o saudavam como Il Duce, Duce, que significa nosso líder, nosso líder. Ele devolveu o antigo nome romano para o Mediterrâneo, Mare Nostrum, nosso mar. O símbolo de seu governo de ferro foram os fasces, um feixe de varas exibido na Roma antiga como símbolo da autoridade. Enquanto governou, ele foi uma prova solene de que, mesmo no século XX, o espectro da Roma imperial nunca chegou a morrer.
Hoje, as bandeiras da União Europeia flamulam por cima de muitos dos antigos territórios imperiais. Os Estados Unidos da Europa. Este era o sonho pós-guerra de Winston Churchill e de Konrad Adenauer, o primeiro chanceler alemão depois da rendição nazista. Para esse fim, em 1958, os líderes europeus se reuniram no Monte Capitolino e fundaram o Mercado Comum Europeu, que se desenvolveu até tornar-se a União Europeia que conhecemos hoje. Se a União Europeia for de fato a coalizão de 10 países prevista pelo profeta Daniel, ela irá se tornar uma superpotência política. Industrialmente, ela será uma das potências mais produtivas da Terra. Ela vai sustentar um gigantesco exército multinacional com as armas mais avançadas. E diz o profeta, vai impor um único credo, um jugo religioso a todos dentro de sua esfera. Quem será o senhor dessa superpotência política, esse gigante econômico, esse colosso militar? O terceiro sinal é a vinda do Anticristo.